Shalom, mulher de Deus, que bom que estamos juntas aqui no Devocional, capítulo 37 do livro de Isaías. A gente está dando continuação da história, de Senaqueribe. A gente vai ver o livramento, a mão de Deus nessa história. E essa história me edifica muito, então vamos compartilhar dela. Antes eu quero te pedir para nós orarmos, né? Então coloque a mão no seu coração, incline sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Precioso amigo Espírito Santo, estamos aqui. Mais uma vez nos rendemos a Ti, te pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, ser ministradas por Ti. Por isso, Pai, fica à vontade, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, ensina-nos a Tua palavra, Senhor, e que possamos ser ensinadas, Deus, e executar a Tua palavra também, Pai. Nos enche de fé hoje, nos revela a Tua palavra, nos enche de sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, capítulo 37. A gente viu no capítulo anterior que Senaqueribe mandou o chefe ir lá e eles começaram a ameaçar o povo de Jerusalém, né? Ezequias. Vamos ver o 37, que foi que aconteceu. Bom, deixa eu só acender aqui a luz, que ficou estreito, né? Agora entender alguma coisa. 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Tá vendo? É por isso que a gente está aqui nesse livro. A gente viu essa mesma história no livro de Reis e eu amo essa história. Mas aqui é o livro de Isaías e por isso está contando. A gente viu no capítulo anterior que Senaqueribe ameaçou, Jerusalém, Ezequias e todo o povo. E aqui, qual foi a atitude dele? Ele rasgou as suas vestes, ele colocou ali ele e seus assistentes, para entrarem no templo e também para chamar o sacerdote, O que eles querem? A presença de Deus. O que eu e você precisamos fazer quando a gente tem um problema? Chamar por Deus. Vamos lá. Com esta mensagem, manda chamar o profeta Isaías com esta mensagem. Assim diz o Senhor, assim diz Ezequias, hoje é o dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar luz. Ai, meu Deus, perdão. Peraí, vamos aqui, deixa eu melhorar aqui. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante do campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Então, o rei Ezequias está pedindo, ao profeta Isaías para que fale com Deus, porque realmente foi zombaria o que eles fizeram ali. Você acha que o seu Deus vai te livrar? E ali ficaram zombando, falando, colocando medo. E aí Ezequias está falando, por favor, peça para Deus para olhar por nós. Nós somos os remanescentes do povo que ainda vive. Versículo 5. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam ao Senhor, digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. E quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe, só um instante. Versículo 9. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. E quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito em todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses
de Gozã, de Harã, de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Tessalá? Onde estão o rei de Ramate e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Ivna? Então, mais uma vez, o rei da Síria, né, coloca medo, né? O inimigo vem para amedrontar, para colocar medo em Ezequias. E o que Ezequias faz? Versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos, sabe quem é? Tissedquenu. O Senhor é a minha justiça. Senhor dos exércitos, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ah, pronto. Jeová Sabaó. Jeová Sabaó é o Senhor dos exércitos. Então ele clamou aqui por Jeová Sabaó, que é um dos nomes do nosso Deus, né? Ezequias, ele fez isso. Ele pegou essa carta, levou para o templo e orou, leu diante de Deus e orou ao Senhor. E olha o que ele diz. Senhor dos exércitos, Jeová Sabaó, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê e escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Tem um louvor que eu amo. Toda vez que eu vejo essa história e ouço o louvor, para mim se alinham muito, que é diante do trono. Eu não vou cantar aqui, misericórdia, mas eu vou deixar na descrição, tá bom? Para você ouvir também, porque tem muito assim a ver e ministra muito meu coração. É essa história cantada, que a Ana Paula Valadão canta. Versículo 18. É verdade, Senhor, que os reis da Síria fizeram em todas essas nações que seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e de pedra, moldados por mãos humanas. E agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, só tu és Deus. Amém. Olha essa oração. Tá colocando a confiança em Deus. Ele não tem saída, né? Ele ouviu o inimigo bravejando ali falando verdades. E falando verdades. Ele não só falou, não. Ele falou realmente coisas que aconteceram e colocou muito medo no coração de Isaías e de todo o povo. E Ezequias, no coração de Ezequias, o rei Ezequias. E o rei foi lá diante do templo, leu a carta e falou: Senhor, não deixa que isso aconteça, não deixa que eles zombem de ti. É verdade que essas nações foram mortas e ficaram desertas, mas os deuses deles são deuses de madeira, são deuses de porcelana, não é nenhum Deus como o Senhor. Faz alguma coisa, Deus. E Ezequias estava clamando ao Senhor e dizendo: só tu és Deus. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém maneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta, subi os mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte das suas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés, saquei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu havia planejado? Agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes. Minha bateria tá acabando, mas vamos continuar aqui, ó. Falta essa partezinha aqui, e essa história é muito importante. Brotos verdes e com um capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna.
E quando você se enfurece contra mim, sim, contra mim você se enfurece, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiam e colham, plantem vinhas e comam seu fruto. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. E quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. E assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adramá, Leque e Serezé o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e o seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. Meu Deus, que tremendo, que bênção! A palavra do Senhor nos fortalece, né? O Senhor, ele vem para guerrear a guerra conosco. É Jeová Sabaó quem luta a sua guerra. Então confie em Deus porque ele vai aniquilar os seus inimigos. Ele vai aniquilar, envergonhar os seus inimigos.